Estado do Paraná nessas capacitações e treinamentos. Nós agradecemos muito essa parceria, o Ministério da Saúde que vem nos dando esse apoio também. E pelo número de participantes, nós estamos vendo que essas capacitações por vídeo, elas estão trazendo bastante resultado, nós estamos conseguindo chegar na ponta, tem sido bastante produtivo, estamos trabalhando assim já há bastante tempo, como todo mundo está realizando as capacitações dessa forma, nesse momento, não é possível fazer presencial, e realmente é um novo normal que está se introduzindo e está sendo muito importante porque estamos conseguindo bons resultados. Então, agradecemos essa parceria e vamos dar início, então, à nossa aula, à nossa apresentação. Nós estamos aqui, está aqui junto comigo a Emanuele, então, que ela é chefe da divisão de doenças transmitidas por vetores, o Aparecido Donizete, que ele é chefe da nossa central de UVV em Maringá, Scali, e a nossa bióloga que vai fazer, então, a apresentação agora, a Michele, né? Michele Marta Weber Lima, um nome de rainha bem grande, né? Mas é uma bióloga competentíssima e ela vai fazer a apresentação, então, agora, a palavra para Michele. Vamos lá, Michele. Tá bom. Pode colocar, Fábio, por favor? A apresentação. Vou colocar. Chegamos a 240 participantes aqui. Eu vou compartilhar minha tela para colocar a sua apresentação. Vou colocar no modo apresentação aqui. Pode seguir, Michele. Tá, peraí que ainda não apareceu. Só um pouquinho. Ainda não está aparecendo, Fábio. Não dá para ver o conteúdo. Falem para mim se vocês estão visualizando. Não está aparecendo. Ainda não e apareceu agora? nada. Diz que você começou a agora. Agora sim. Tá. Eu vou colocar. Vou colocar no modo apresentação. Tá. Aí, agora apareceu. Então tá legal. Eu vou desligar meu áudio também. Vamos em frente, você vai me orientando aí a passar os slides, ok? Tá bom, ok. Fábio, você tá gravando já? Já tá gravando. Okay. Tá. Então, essa apresentação, ela tem como objetivo, né, orientar os municípios e regionais quanto à utilização do adulticida Cielo, segundo a nota técnica, né, 1 de 2020 do Ministério da Saúde, e também tem como objetivo, né, falar um pouco da resolução CESA, número 459, de 2014, que trata, né, de todo o trâmite de solicitação de equipamento a ultra baixo volume acoplado a veículo, e a solicitação e liberação dele, né? Quais são todos os passos. Pode passar, Fábio. Aí. Então, primeiramente, é importante salientar que as atividades de controle vetorial, elas têm que, né, estar de forma integrada e visar complementar as ações de bloqueio. E quais são essas atividades, né, de controle vetorial que devem estar
integradas. É o controle mecânico, né, com a retirada e eliminação de possíveis criadouros, a comunicação e a informação em saúde, com orientações para a população sobre os preventivos relativos às arboviroses, a mobilização social, né, participação da sociedade e limpeza urbana, e também o controle legal, que visa, né, o apoio para a tomada de decisão frente a imóveis de difícil acesso. Pode passar. Aí, passou. Tá. Se após todas essas atividades, né, de controle vetorial, ainda assim houver a confirmação de transmissão instalada, recomenda-se, então, a utilização de metodologias relacionadas ao controle químico, como, por exemplo, né, a utilização de inseticida a ultra baixo volume. Então, essa aplicação espacial, ela deve ser utilizada apenas para bloqueio de transmissão e para controle de surtos ou epidemias. E se eu tenho um surto de dengue, isso indica o quê? Que tem falhas nas ações básicas de rotina, que são aquelas ações que eu já comentei, todas aquelas atividades, né? E necessita, então, de uma reavaliação perante esse surto, principalmente em relação à remoção de criadouros, né? Ao controle focal. Por quê? Porque se você passar o inseticida a ultra baixo volume, ele vai matar apenas os mosquitos alados, né? E as larvas, elas continuarão nos criadouros. E após essa aplicação, então, as larvas nesses criadouros existentes e os ovos, eles vão continuar o ciclo de vida e vai ter essa manutenção continuada e exponencial, então, dos mosquitos na região. Então, vai ser uma solução momentânea, ela não vai ser permanente. E o surto, ele vai voltar, né? Ele vai voltar a aparecer. Pode continuar. Pode passar. Então, diante dessa definição, né? Agora a gente vai tratar só de alguns pontos importantes e tópicos, reforçando a nota técnica número 1 de 2020 do Ministério, que visa o quê? Que deve ser realizado o bloqueio focal antes das pulverizações a ultra baixo volume, e também visa algumas medidas de proteção coletiva a serem implementadas, como a realização, né, e manutenção da regulagem periódica dos equipamentos. Isso é bem importante que seja realizado devido a visar uma vazão, né, que tenha dos equipamentos, que esteja regulada, calibrada, para que não utilize o inseticida mais ou menos que o necessário para a aplicação, possuir um local de armazenagem e preparo de inseticidas adequado, assim como uma estrutura para descontaminação de EPIs, realizar o treinamento de saúde e segurança, incluindo noções de identificação de perigos e riscos, exposição a produtos químicos, acidentes de trabalho e primeiros socorros, e também estabelecer limite de tempo de exposição dos trabalhadores aos inseticidas, observando, né, os horários para aplicação, como relacionando apenas nas situações já descritas. Você não está muito mesmo. Está aberto, está aberto. Tá. Deixa eu fechar.
Fábio, fechou o microfone da Michelle também. Fábio, você pode passar? Fábio? Fábio, você está aí? Caiu a conexão sua? Pode ser que tenha caído mesmo. Pessoal, só vamos esperar mais um pouquinho. Eu acho que aconteceu algum problema técnico com a conexão do Fábio. Vamos aguardar ele reconectar e a gente já continua com a apresentação. O pessoal está me ouvindo agora? Sim. Tá, Agora caiu a conexão aqui. Pessoal que está entrando aí, por favor, deixa o microfone desligado e o áudio e o vídeo de vocês desligado, senão vai desestabilizar a conexão. Estou vendo um monte de gente com a câmera aberta aqui. Nós estamos com 259 conexões até o momento. Eu vou compartilhar a tela novamente, tá? sim. Tá vendo a tela já aí, Michelle? Sim. Pode pôr Tá. modo apresentação. Tá. Já apareceu? Apareceu, essa mesmo. Tá. Outra questão é não permitir que os trabalhadores comam, bebam ou fumem durante o manuseio dos inseticidas. Reforçar a realização do acompanhamento para que as tarefas, né, em ambiente externo sejam realizadas em momentos mais apropriados, né, minimizando assim o estresse térmico e a exposição desnecessária dos trabalhadores. Aí o Fábio vai falar bem certinho desses horários, né, de aplicação. Realizar o cálculo correto da área a ser tratada para a realização do trabalho diário. Ali na solicitação que eu vou mostrar para vocês, vai falar bem certinho para vocês colocarem a área que vocês vão trabalhar, até para a gente conseguir distribuir de forma, né, mais precisa os inseticidas. Utilizar o produto somente nas aplicações descritas no rótulo, em conformidade com o aprovado pelas autoridades reguladoras. Lembrando que ontem teve muita dúvida, né, falando do UBV para aplicação de Fludora. Não confundir uma coisa com a outra. A recomendação de ultra baixo volume é apenas para cielo, não é para inseticida residual. Elaborar documento com procedimento padrão a ser adotado frente a vazamento de produtos químicos, bem como em situações de emergências advindas na manipulação e utilização inadequada do produto. A divisão, né, de doenças transmitidas por vetores elaborou vários procedimentos operacionais padrões e irá disponibilizar para as regionais e municípios, né, para ter como uma orientação, um auxílio para vocês. Então, será mais uma ferramenta, né, esses POPs, para vocês estarem utilizando, além, né, das notas técnicas e dos vídeos que estão sendo produzidos. Então, a gente vai encaminhar alguns POPs para vocês e vocês vão poder adequar a realidade de cada regional e município, tá? E além disso, né, a gente sabe que tanto o inseticida de ontem quanto o inseticida de hoje não possui organofosforado. Então, não há mais a necessidade de realizar os exames, né, regulares de colinesterase sanguínea, porque não tem essa alteração, né, da colinesterase, porque quem faz essa alteração é o organofosforato, tá? Pode passar.
agora a gente vai falar da resolução CESA, número 459 de 2014. Ela ainda está vigente e ela está em processo de revisão. Então, assim, ainda dá tempo, se vocês quiserem mandar sugestões, né, para o nível central aqui, encaminhar essas sugestões. Algumas regionais já encaminharam, para que a gente possa finalizar a revisão dela. Porém, ela ainda está vigente. E a gente vai falar um pouquinho dela. Ela dispõe sobre a SCALI, né, que é a Seção de Apoio Logístico de Insumos e Equipamentos do Paraná, que fica lá em Maringá. E também ela dispõe, né, de critérios técnicos para a utilização do equipamento ultra baixo volume acoplado a veículo. Tá? Pode passar. Então, essa resolução, ela tem 5 anexos. O primeiro anexo, ela trata das normas técnicas obrigatórias para a utilização de equipamento a ultra baixo volume acoplado a veículo. E nesse anexo 1, ela fala do parecer técnico da Regional de Saúde, né? Aí eu vou explicar bem certinho o que precisa ter nesse parecer que a regional tem que fazer. O anexo 2, ele é de responsabilidade do município e ele tem o termo de compromisso do município. O anexo 3 fala da solicitação para o uso de equipamento a ultra baixo volume acoplado a veículo, né, o equipamento pesado, também de responsabilidade do município. O anexo 4, ele fala do inquérito semestral sobre a situação da utilização de inseticidas e larvicidas no combate à dengue, de responsabilidade da Regional de Saúde. E o anexo 5 fala sobre o roteiro de supervisão das ações, né, espacial ultra baixo volume com equipamentos acoplados a veículos, de responsabilidade da SCAI. Aqui nessa apresentação, a gente vai tratar só dos 3 primeiros anexos, tá? Pode passar. Então, o anexo 1, como eu falei, ele vai tratar dos documentos que devem ser encaminhados para a DVDTV. Então, o município, primeiramente, vai fazer uma solicitação, quando ele julgar necessário, né, que vai ter a necessidade de passar o BV pesado, e ele vai fazer essa solicitação e vai mandar para a Regional de Saúde. A Regional de Saúde vai avaliar a situação do seu município, que ela acompanha, né, regularmente, e vai dar um parecer favorável ou contrário a essa solicitação e vai encaminhar alguns documentos, além desse parecer, para divisão, para que, então, ocorra a liberação. Então, além desse parecer, tem o termo de compromisso do município e o termo de solicitação de uso de UBV pesado, né? Esses 2 documentos, eles têm que ser assinados pelo prefeito e pelo secretário de saúde, né? Esses documentos, eles têm que ser digitalizados e enviados para o e-mail da Vetores, que é vetores@cesa.pr.gov.br. E então, encaminhados os documentos originais. Lembrando que esse é o único e-mail que deve ser enviado atualmente para a solicitação de UBV pesado. Pode passar. Então, em relação ao parecer da Regional de Saúde, né? A regional poderá avaliar frente ao seu município para fazer o parecer favorável ou contrário a essa solicitação. Fazer uma análise epidemiológica, então visando a alteração do comportamento histórico epidemiológico de casos notificados, a média histórica dos casos autóctones, o aumento do número de casos suspeitos e confirmados nas últimas semanas, caracterizando verticalização da curva de notificados e confirmados e seu coeficiente de incidência, analisar a distribuição espacial e temporal dos casos notificados e confirmados, o perfil de isolamento viral
circulante no município, região ou estado. Ele pode estar mudando, né, como mudou nesse último ano, o isolamento, a circulação viral, né, ou outros fatores que possam ser relevantes para a situação identificada mediante relatório técnico que justifique a necessidade. Para análise entomológica, pode ser analisado a frequência de infestação anual por ciclo de trabalho da localidade em questão, com análise dos relatórios, e também o índice de infestação predial do município, das localidades e na abrangência do raio de bloqueio de casos. E além disso, ele não está na resolução, mas alguns municípios já utilizam o diagrama de controle para análise, né? Então, aqueles municípios que apresentam uma série histórica endêmica sustentada podem fazer também essa análise para dar o parecer favorável ou não. Pode passar. Tá. O anexo 2, que é aquele termo de compromisso, como eu falei, ele tem que ser assinado pelo prefeito, né, do município e também pelo secretário. Esse termo de compromisso faz com que o prefeito e o secretário eles se comprometam a realizar algumas atividades, como operacionalizar o plano de contingência, né, do município, apresentar o plano municipal de intensificação de limpeza urbana, intensificar previamente a eliminação e remoção de criadouros, promover recursos humanos para essas atividades, como a CE, a CS, entre outras que são necessárias para as atividades, né, de combate à dengue. Proceder à ampla divulgação em 24 horas e também no momento de aplicação de ultra baixo volume. E também implementar e colocar em funcionamento, num prazo de 7 dias, o Comitê Gestor Integrado de Dengue, tá? E o outro documento, pode passar, que também deve ser assinado pelo prefeito e pelo secretário municipal. Pode, isso, aí. O termo de solicitação de uso de ultra baixo volume. Então, nesse documento, ele é importante por quê? Porque vai dizer bem certinho qual é a realidade do município, ele tem que estar atualizado, falar quantos ACEs tem, se tem EPI, né? E ele tem que se comprometer a disponibilizar, né, para os agentes, e também colocar ali do lado as localidades que o município pretende realizar essa aplicação. Então, ele tem que fazer um estudo antes, colocar os índices dessa localidade e colocar os quarteirões. Lembrando que no final deve ser colocado o total de quarteirões, para que aqui facilite a questão da distribuição. Então, a gente vai saber quanto que o município precisa usar, quanto que a gente tem que distribuir para eles. Esse registro ele é bem importante e faz parte da logística, tá? Então, são 3 documentos que devem ser encaminhados para cá. Pode passar. E, então, a DVD-TV, que fará a liberação, né, desses inseticidas. Se ocorrer o descumprimento dessa solicitação, passassem a avisar, passassem trazer esses documentos para cá para ser liberado, isso gera, né, uma notificação imediata ao Ministério Público, tá? Então, pode responder por isso. Além disso, as solicitações autorizadas e negadas também são comunicadas ao Ministério Público. Nessa resolução também dita que a DVD-TV, juntamente com a SCALI, que vão definir quantos veículos são necessários para execução nos municípios.
Comenta também o ciclo de aplicação, que ele tem que ter um intervalo preconizado com o que está no Ministério da Saúde, né? Então, na nota técnica, por exemplo, além das diretrizes, também na nota técnica está lá que são 3 a 5 ciclos de aplicação na mesma área, em ciclos de 3 a 5 dias. Aí, então, pode-se fazer uma análise entomológica para verificar se aplica em 2 mais ciclos, né? De fazer mais 2 ciclos de aplicação. Então, essa é a recomendação. Além disso, é preconizado que o BV pesado deve ser complementar às operações de UBV leve costal. Uma coisa tem que complementar a outra. Não adianta só ficar passando o BV pesado, porque você não vai ter uma eficácia tão boa se somente utilizar ele. Pode passar. Outra questão é dos operadores, né? Que eles têm que ser capacitados e atualizados a cada 5 anos. Lembrando que a divisão já está programando uma capacitação para realizar para esses operadores, né? O veículo, como é um veículo oficial do Estado, só pode ser conduzido por profissionais que tenham um vínculo com a CESA e tenham também a carteira de habilitação válida. Esses veículos eles não podem ser utilizados para outros fins e o canhão desses veículos eles devem estar em uma angulação de 45 graus do solo, tá? Outra questão importante é a utilização de EPIs, independente se está dentro ou fora do veículo, né? Sempre utilizar o equipamento de proteção. E também essa resolução, ela visa, né, auditorias se, de repente, qualquer um desses passos não forem cumpridos. Pode passar. E, por fim, né, quais são as condicionantes para a utilização do BV pesado nos municípios? Sempre comunicar aos municípios. Então, como eu falei, de 24 horas antes e também no momento de aplicação de UBV ou ultra baixo volume, para que as pessoas, né, tomem consciência de que vai ser passado e algumas recomendações que devem ser orientadas a elas, para que elas tomem no momento de aplicação. Outras questões que devem ser avisadas, né? Que o carro ele não trafegará em condições climáticas desfavoráveis, como chuva, garoa, neblina, ventos acima de 6 km por hora, e outras observações que o técnico, né, julgar necessária, que não esteja bom para a aplicação, ele pode interromper a aplicação. Avisar também, né, e visar a proteção das pessoas com problemas alérgicos, respiratórios, em situação de saúde precária, crianças, idosos, gestantes, animais domésticos, assim como veículos ou outros objetos que possam ter sua cobertura danificada pela ação do vento. Também avisar a necessidade de abrir as janelas e portas, porque o inseticida, ele precisa adentrar nos imóveis, né? Então, tem que orientar essa questão também. Verificar junto a hospitais, serviços de saúde e locais de atendimento da população em geral, quais os melhores horários para passagem do veículo. Só que tem que observar o horário de aplicação, que o Fábio vai falar. E também providenciar orientação do trânsito, né, com policiamento, se necessário, porque às vezes o veículo pode passar ou trafegar na mão contrária dessas vias. E também comunicar aos órgãos ambientais responsáveis pela coleta de lixo, né, fazer toda a limpeza urbana, visando a eliminação dos criadouros. Pode passar.
E aqui fica o contato da DVD TV, o e-mail e também os telefones, assim como da Sky. Seria isso. Quer complementar? Pessoal do Estado, alguém quer fazer alguma fala complementar sobre a apresentação? Só o pessoal do Estado aí da coordenação que está na sala. Parabéns aí, Michele, pela apresentação. Não, eu acho que a Michele deu, né? A apresentação dela foi bem clara e objetiva, não temos nada a comentar. Parabéns, Michele. Michele, parabéns então pela apresentação. Reforçar mais uma vez, pessoal, eu não sei quem escreveu alguma coisa na tela, mas durante a minha apresentação eu peço que não façam, porque depois aqui fica identificado quem fez, a gente vai falar no particular. Tudo que está destacado na minha apresentação, eu já dei um destaque que a gente acha necessário aí. Nós estamos com 277 conexões, todos os microfones devem ficar desligados, por gentileza. Eu só queria fazer uma observação. Não é o Lincoln momento. de Londrina. Não é o momento de observação. A observação é depois do encerramento da apresentação. Então, pessoal, eu vou começar a compartilhar minha tela aqui para fazer a apresentação dos parâmetros práticos. Qualquer observação, por favor, escrevam no chat. Apareceu a apresentação aí? Acho que não ainda, né? Não, Fábio. Tá, um minutinho só. Apareceu? Agora sim, Fábio. Tá, vou colocar no modo apresentação, então. Bom, pessoal, vamos dar início aqui à apresentação. Então, os parâmetros técnicos e práticos é o segundo momento, né? O Paraná, na verdade, foi o primeiro estado que recebeu o treinamento da segunda fase. A primeira fase foi chamar os responsáveis técnicos em Brasília, e depois nós fizemos a apresentação desses parâmetros aí na central de UBV de Maringá durante 2 dias. Agora estamos estendendo aí a municípios e regionais. Então, eu sou Fábio José Magro, sou engenheiro agrônomo formado na Exalc USP, assim como o Nivaldo Carlucci, o General Manager da Clark aqui no Brasil. Além de nós dois, participam das operações aqui o Joseph Naro, diretor de comércio internacional, e o William Jane, que é o pesquisador sênior, além dos nossos colaboradores aqui, distribuidores. Né? A Clark é uma empresa familiar com mais de 60 anos no mercado de atuação global em produtos e serviços ambientais, especializada em gerenciamento de controles de vetores em saúde pública. O nosso logo é a união dos 3 elementos da terra, ar e água. A Clark tem uma preocupação além do controle com metas de sustentabilidade e adequação ambiental. Somos o primeiro prédio no estado de Illinois a produzir mais energia do que consumir. Nossa frota que não leva equipamento pesado é toda híbrida. E a nossa missão é tornar as comunidades ao redor do mundo mais habitáveis, seguras e confortáveis, promovendo o controle de mosquitos, vetores ou não,
Eu falo vetores ou não, porque aqui o Culex ainda não tem uma importância vetorial e nós temos produtos com registro por controle de Culex também. Hoje atendemos mais de 300 milhões de pessoas, 54 países, levando nossas tecnologias. Aqui uma foto de onde nós temos sedes e escritórios. Estados Unidos, fica a matriz, o México, o Brasil, Emirados Árabes, Índia, Tailândia e Austrália. Três paixões conduzem nossas ações e comportamentos como indivíduos e como empresa. Inovação, através das ideias revolucionárias, assim como vocês vão ver a seguir o Cielo. A comunidade, temos um dia todo na empresa que voltado, todos os trabalhadores doam um dia de trabalho para a comunidade, além de outras ações. Essa meta de doar trabalho vai ser transformada em uma semana. Todos os funcionários trabalham para alguma instituição social ou ambiental, como orfanatos, asilos, parques ecológicos. E a sustentabilidade, como já falamos, né? Ações para diminuir o impacto dos produtos sobre a terra. Temos um departamento de pesquisa totalmente voltado para controle de mosquitos, desde a tecnologia de formulação até o gerenciamento de projetos, pesquisas e o suporte regulatório. Aqui uma ilustração de uma pessoa fazendo um trabalho em microscopia, um ensaio a campo, um laboratório de granulometria, um laboratório de análise química. Então, lembrando que desde o início da tecnologia de formulação até o suporte regulatório, nós temos o departamento completo, que acaba aqui nas publicações da Organização Mundial da Saúde, antigamente as publicações RUPS, hoje as publicações do PQ, né? Aqui a família de larvicidas que nós temos, o Natular DT já utilizado com aprovação para água potável, e além disso o Cielo também tem a referência no PQ, tá? Então vamos aqui começar a apresentação dos parâmetros técnicos, práticos, regulagem de equipamento do Cielo, tá? Apenas uma citação aqui de uma revisão bibliográfica da Medical and Veterinary Entomology de 2012. Vamos falar muito sobre conceito ultra baixo volume, pessoal. Como a Michele falou, não é para fazer residual com BV. Isso é uma afirmação que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, uma aplicação ultra baixo volume é o mínimo volume efetivo do produto formulado, sem qualquer diluição adicional. Se o inseticida é diluído pelo operador, a aplicação é considerada baixo ou alto volume. Uma citação de Monte, de 1998. Então, vejam que não é nada que nós estamos trazendo, inventando alguma coisa. Redefinindo o controle de Aedes aegypti através de nova tecnologia em aplicação espacial para controle de mosquito em saúde pública. Falar do desenvolvimento. O Cielo foi desenvolvido como alternativa a aparecimento de resistência, principalmente em piretroides, e um pouco de aparecimento da resistência nos organofosforados. Facilitar as operações de campo, sem química simples, o produto não possui destilados de petróleo, tem uma rápida degradação no ambiente. Mais de 300 testes de campos foram conduzidos desde janeiro de 2016 no México, na Malásia, nos Estados Unidos e no Brasil. Aqui no Brasil foi feito em parceria com o laboratório Lena da SUSEM, em São Paulo, e alguns testes de campo numa cidade próxima ao litoral de Santos ali, Mérida, Yucatán, no México, Penang, na Malásia, tá? O PQ, o Programa de Qualificação da Organização Mundial da Saúde, exige que sejam feitos em 3 países diferentes, 3 microclimas diferentes. Então, especialmente desenvolvido para aplicação espacial em controle de saúde pública. Cielo, produto para aplicação ultra baixo volume espacial em saúde pública. O Cielo não veio adaptado da agricultura, ele não era uma molécula que já existia, um produto que já existia por uma outra finalidade e foi adaptado para a saúde pública. Ele foi desenvolvido especificamente para utilização em saúde pública. Aprovado pela Organização Mundial da Saúde, com o PQ a referência 020-006-2019. Ele tem ação bimodal, o Cielo tem 2 ingredientes ativos. Primeiro ingrediente aí é a praletrina, e temos um outro ingrediente, que é o imidacloprid, primeiro produto com diferente modo de ação, utilizado para ultra baixo volume nos últimos 30 anos das ações de controle de vetores. Tá? Uma alta eficácia com uma baixíssima dosagem
E o nosso complexo carreador patenteado de solventes cria uma névoa com uma alta performance nas aplicações. Então, falando aqui um pouquinho da composição. 3% de imidacloprid, 0,75% de praletrina, além do complexo carreador patenteado. A união desses 3 elementos forma o produto Cielo. O que significa essas porcentagens? O 3% significa 34 gramas de imidacloprid, tá? São 3%. E por que não é 30? A gente tem uma densidade diferente, tá? É um cálculo que quando você faz e multiplica 34 gramas de imidacloprid por litro, 8,5 gramas de praletrina por litro, além do complexo carreador patenteado que formam o Cielo. Falando um pouquinho da ciência de formulação. O imidacloprid sozinho não proveria o controle de mosquitos adultos. A praletrina nas doses utilizadas causa somente o efeito knockdown nos mosquitos. E o sistema carreador de complexos patenteados não proveria sozinho o controle dos mosquitos. Porém, quando nós fazemos a união desses 3 elementos, nós temos um produto de alta performance e alto desempenho para controle de mosquitos em saúde pública, na proporção de 4:1, imidacloprido e praletrina. Falando um pouquinho aqui dos ingredientes ativos, mais comum conhecido a praletrina, é um piretroide, inibidores dos canais de sódio axônicos, interagem se acoplando aos canais, deixando sua conformação aberta, fazendo com que a entrada de íons positivos não cesse. Desse modo, causando atividade elétrica desequilibrada, nós chamamos de despolarização, porque a célula não volta ao estado de repouso. O inseto entra em espasmos contínuos e cai. Aqui uma ilustração do modo de ação do piretroide, mais comumente aí já demonstrado, né? O piretroide se acoplando aos canais axônicos, tá? E fazendo a ação. E agora vamos falar aí do imidacloprid, né? É um neonicotinoide, esse princípio ativo diferente aí utilizado para controles espaciais de vetores. Então, o que é o neonicotinoide? O neonicotinoide, o imidacloprid, é um agonista do neurotransmissor acetilcolina. O que significa agonista? É uma substância sintética que pode desempenhar a mesma função de uma substância biológica. Então, vamos aqui para a ilustração. Aqui nós temos uma estrutura de sinapse, né? Entrada de cálcio, migração das vesículas para o polo dos dendritos. Aqui sai a acetilcolina. Aqui temos a acetilcolina esterase, o elemento que não é mais alterado pela ação do produto, e degrada a acetilcolina. Porém, quando entra o imidacloprid, ele se acopla aos canais, deixando sua conformação aberta e facilitando a entrada de íons positivos, o que vai causar atividade elétrica desequilibrada e ação de controle. É o imidacloprido que causa ação de controle nos mosquitos. A diferença do sítio-alvo e mecanismo de ação para piretroides e neonicotinoides, para ficar claro, pessoal. Os piretroides agem nos canais de sódio axônico, se abrem em resposta à despolarização da membrana celular, e o imidacloprido nos canais de sódio sináptico se abrem em resposta a neurotransmissores que se acoplam aos neuroreceptores. Vamos falar aqui da formulação ainda, pessoal. Se ela é um produto pronto uso, tá? O trabalho que você vai ter com o produto é abrir a embalagem e colocar dentro do tanque de formulação após a limpeza dos equipamentos. Não misture, não dilua o produto. O produto tem uma vazão muito baixa comparado a outros inseticidas. Então, esse é um parâmetro que a gente tem que ter muito bem definido. A ultra baixa vazão significa o quê? O Cielo, pessoal, a dose recomendação 120 ml, 118 ml por hectare. Significa que nós vamos espalhar num quarteirão, num hectare, em 10 mil metros quadrados, um volume menor que um copo de plástico que vocês costumam aí ter descartável nas unidades. Esse é o volume que nós vamos espalhar sobre um quarteirão quando acoplado a veículo, ou
aí no costal motorizado. Então não são 500 ml, pessoal. O produto funciona, é efetivo nessa vazão, nós temos que adequar para essa vazão. Não é corrosivo, não é oxidante, não requer agitação, tem um aroma agradável de menta e não mancha as pinturas a menos que haja um derramamento acidental de produto e fique em contato por muito tempo em exposição ao sol. Caso aconteça isso, limpe o local ali com pano e com detergente. Algumas propriedades físico-químicas, densidade, como eu falei, 1,138 gramas por litro, pH de 7,3 a 7,7, viscosidade se altera com a temperatura, então tá aqui os parâmetros de viscosidade, mas para vocês aí mais próximo, acho que desse 20, aqui é 41 no caso, a 20 graus Celsius, né? A cor do produto vai de um translúcido a âmbar, o odor de menta e um ponto de fulgor acima de 117 graus Celsius. Alguns dados sobre a toxicologia do produto, pessoal. Ele não é sensibilizador dermal, não é irritante dermal e minimamente irritante quando a irritação aguda para os olhos. Isso no caso das pulverizações, pessoal, não estamos falando de acidente. Alguns dados da LC e LD50 que são encontrados na FISP do produto. E a FISP é um documento que nós podemos enviar para vocês terem mais dados aí referentes à toxicologia do produto elaborado por um laboratório especializado. Então, baseado nos dados anteriores e outros, o cielo tem baixa toxicidade para seres humanos e animais domésticos. Neonicotinoide é um dos ingredientes ativos mais seguros para mamíferos. Baixo impacto ambiental, alto nível de segurança, manuseio e utilização, não carcinogênico e não mutagênico. No Global Harmonization System, ele é classificado na categoria 5, sem riscos, e na Anvisa, eu não lembro se tem uma classificação 9 entre 4 e 5, segundo o processo de avaliação da Organização Mundial da Saúde para humanos e meio ambiente, se ela não apresenta efeito adverso para pessoas e para o meio ambiente. Isso está no PQ, na referência 020006 de 2019. Os nossos solventes do complexo carreador patenteado não estão listados no Global Harmonization System, portanto não existe classificação de risco para eles, nem agudos e nem crônicos. Um dos elementos que formam a maior parte do nosso complexo carreador é o polietileno glicol 400, um elemento que é usado para a formulação de alguns medicamentos infantis. Tá? Apesar desses dados, pessoal, a Anvisa exige o uso de EPI adequado para o manuseio de produtos inseticidas e para aplicação ultra baixo volume. E nós recomendamos a utilização dos EPIs. Os EPIs estão descritos na FISP do produto, além de constarem na nota técnica do produto no Ministério da Saúde, então façam a utilização correta dos equipamentos de proteção individual. Então, baseado nesses dados anteriores, nas características dos ingredientes ativos, assim como já foi falado anteriormente, não existe programa de monitoramento de intoxicação crônica para o Cielo. Vamos entrar um pouquinho nas aplicações, pessoal. Aplicações ultra baixo volume. Lembrando mais uma vez, Cielo é um produto para aplicação espacial ultra baixo volume, com equipamentos acoplados a veículos e equipamentos costais motorizados. O produto é pronto uso, aplique sem diluição, não misture com nenhum outro produto e faça a limpeza dos equipamentos, pessoal. Vocês já utilizaram bastante produto, a gente já falou sobre isso, mas vamos reforçar. Lembrando que sobre a limpeza de equipamentos, se ainda tiverem alguma dúvida, nós temos os vídeos que podemos enviar por WhatsApp, estão disponíveis no YouTube. Então, aplicação veicular. Equipamento UBV tem que ajustar a vazão do equipamento de acordo com a velocidade do veículo. Né? Pus 10 a 15 aqui por hora, mas os trabalhos foram feitos a 15 km por hora. Por quê? Porque os veículos de hoje são veículos modernos de outra tecnologia. Esse deslocamento a 10 km por hora era baseado nas bandeirantes que tinham redução. Né? Então aqui, fazendo esse deslocamento a 15 km por hora, nós vamos gerar uma névoa e por um tempo suficiente para fazer o controle. Nós vamos falar mais detalhadamente a seguir. E outro fator muito importante, ajustar o volume médio diâmetro de gotas conforme recomendado no nosso rótulo de 15 a 20 micras. Aqui uma ilustração, pessoal,
da aplicação ultra baixo volume com equipamento acoplado a veículo. A névoa tem que ultrapassar a barreira, fazer o posicionamento sobre o bloco e decantar de maneira adequada. Para isso, precisa ser ajustado alguns parâmetros de vazão, tamanho de gota principalmente, tá? Porque isso vai aumentar o tempo que a gota vai ficar em suspensão e como ela vai ser decantada. Então, pessoal, uma foto que ilustra bem. Posicionar o canhão para que ultrapasse as barreiras, a névoa se assente no bloco e faça a penetração no intradomicílio. As doses aprovadas são de 3 a 5 gramas por hectare e nós estamos fazendo os trabalhos aqui, como vocês bem sabem, com a dosagem intermediária de 4 gramas por hectare. A metodologia de aplicação é a metodologia da Parro, circundando o quarteirão. Então aqui, assumindo que o quarteirão tem a medida perfeita 100%, será 1 hectare. O tempo de deslocamento para 400 metros de deslocamentos com a velocidade de 1,6 km por hora, quer dizer, de 15 km por hora, será de 1,6 minutos. Então aqui, 4 gramas, 15 km por hora, vazão de 70 a 75 ml por minuto. Por que está 70 a 75 ml? Porque é um intervalo de erro, tá? O valor intermediário de 73, né, são alguns valores para baixo e outros valores acima. Essa é a vazão para a bomba FMI que nós regulamos. Fazendo isso, vamos ter 118 ml por hectare. Então, vocês veem, pessoal, que quanto maior a velocidade, maior a vazão. Por quê? Porque diminui o tempo de aplicação, diminui o tempo para percorrer o percurso. Então, tem que ficar muito atento a essa velocidade, porque se tiver uma velocidade menor, vai ter um consumo maior. Aplicação costal motorizada. Baseando-se na velocidade de 3,2 km por hora, se você transformar isso em metros por segundo, serão 3.200 metros por 3.600 segundos, vai dar 0,89 metros por segundo, tá? 0,89 metros por segundo é um passo, né? Medida dos dois pés e a vazão entre eles. Para fazer essa aplicação, a vazão seria 16 ml minutos e com aqui o intervalo 16 a 20 ml minutos, porque sabemos que também velocidade é variável, assim como vazão. A aplicação intradomiciliar não vem ao caso porque não é uma metodologia utilizada no Estado, consta no PQ. Tá? Uma característica da névoa, pessoal, a nossa névoa, o complexo carreador, reage em condições de alta umidade. Isso não quer dizer que a eficiência será maior ou menor do produto, mas é uma forma de você enxergar o comportamento dessa névoa. Tá? Então vamos aqui, pessoal, falar de um processo e de um conceito ultra baixo volume que é muito importante. Gota, tanto tamanho de gota como densidade de gota. A aplicação ultra baixo volume depende do tempo que a gota vai parar no ar, porque é o mosquito que vai se chocar com a gota. Um dos elementos, a praletrina, tem uma agitação benigna que faz com que o mosquito em pouso se agite e voe. E ele vai se chocar com essas gotas. Vamos falar um pouquinho, estressar bastante um pouquinho esse assunto. Então, duas citações também aqui que constam nessa Medical and Veterinary Entomology. Nós estamos fazendo revisões bibliográficas e alguns trabalhos nesse sentido. Esse é um dos artigos que nós lemos. O tamanho da gota é um fator importante que afeta a eficiência de sprays espaciais para o controle de mosquitos adultos. Como gotículas, o tamanho está diretamente relacionado à eficiência e transporte de coleta. Usando a microscopia eletrônica de varredura, descobriram que gotas de 2 a 16 microns de diâmetro colidiram com as asas e antenas de mosquitos através das nuvens de aerosol, ULV. E, embora gotículas de até 32 microns de diâmetro tenham sido encontradas em lâminas, não foram encontradas em mosquitos. Então, pessoal, vamos falar aqui de gotas, que é um conceito muito importante para aplicação ultra baixo volume. Caracterização das gotas. Para o cielo, mais uma vez, volume médio de diâmetro de gotas entre 15 e 20 microns. Tá? Isso otimiza a performance de aplicação ultra baixo volume. O espectro de gotas pode ser obtido com a caracterização dos equipamentos, pessoal. O que altera o tamanho da gota? Pressão, rotação do motor e restrição de saída do líquido.
Além disso, a formulação, né? Produto diluído, produto não diluído. Mas se você estava aplicando um produto com a mesma pressão, a mesma rotação do motor, com uma restrição maior, não tem mágica que faça essa gota ser menor. E gota grande cai, não paira. Tá? Nós vamos ver mais acima isso aí. Então, pessoal, na caracterização dos equipamentos, preste muita atenção nos valores recomendados de rotação, de pressão e os bicos de restrição de saída do líquido. Coleta de gotas com lâmina é a metodologia mais comum utilizada no Brasil. Nós enviamos lâminas aí para o estado. O pessoal da entomologia recebeu, acho que duas remessas de lâminas nossas, tá? Para o cielo, a lâmina tem que ser coberta com teflon e o fator de espalhamento para o número de contas é 0,71. Outro método utilizado e que nós utilizamos no nosso trabalho é a utilização do equipamento DC4. O equipamento que mede, calcula VMD e a massa média de diâmetro dos produtos com base aí formulação óleo, utilizando filamento quente. E além dessas duas metodologias, tem o difrator a laser, que é feito em ambiente fechado e com alta precisão também. Os testes aí, como eu falei, foram utilizados com as duas metodologias e lembrar para vocês calibrarem equipamentos para obterem esses valores de gotas. Como que eu faço o método tradicional? O pessoal já deve saber. Usando lâminas microscópicas aí com teflon, fixar uma estaca a 1 metro, colocar-se uma distância de 3 a 5 metros na direção do jato. A distância depende da rotação utilizada do atomizador. Tá? A maior rotação requer maior distância. Passa a estaca perpendicularmente à névoa, tá? Utilizando a metodologia de impacto. Pode ser de duas formas, pêndulo ou beisebol. Tá? Usar um microscópio de 400 vezes de aumento, devidamente calibrado e equipado com micrômetro de platina, começando essa leitura do final da lâmina, passando pelo micrômetro, e uma amostra válida deve ter no mínimo 200 gotas, tá? E o coeficiente de espalhamento é 0,71. Já disponibilizamos a apostila no drive que eu compartilho com o pessoal aí quando pede informação. A apostila do LACEN do Rio de Janeiro está disponível. O Sérgio Pereira Cunha já fez a adaptação do programa dele para o Cielo. E quando o pessoal tem feito, tem mandado para a gente essas análises. E as análises estão dentro dos parâmetros, né? Além do VMD, tem outros parâmetros que a gente analisa, como SPAN, coeficiente de dispersão, DMN, mas está tudo dentro aí. Quem está conseguindo regular, está conseguindo obter os parâmetros que nós recomendamos. A medição com filamento quente, esse aqui é o aparelho que nós utilizamos presencialmente. Acho que quem teve aí no treinamento presencial pôde observar o aparelho. Ele é composto dessa antena chamada probe, com esse orifício aqui dentro tem o filamento quente. Então, quando a névoa ultrapassa esse filamento, a força que o aparelho faz para, digamos, estourar através do filamento quente essas gotas, vem para esse aparelho, o aparelho joga os dados no software e em 30 segundos você tem aqui análise do espectro de gotas, com os parâmetros, com a quantidade total e divisão das gotas por micras, tá? Então, é um trabalho que você consegue fazer em 30 segundos, tá? Medição do espectro de gotas. Então, mais um pouquinho, como eu falei, pessoal, em geral, a gota, ela se desloca, né? E a densidade diminui com a distância de deslocamento. Dois parâmetros afetam, né, tirando a ação do ar, que é o deslocamento no meio fluido. Qual é o meio fluido que ela se desloca? O ar. O ar tem umidade. Então, ela vai perdendo um pouco do tamanho por atrito, além da gravidade que age. Então, pessoal, gotas menores pairam no ar por um período mais longo, nos horários ideais da inversão térmica, que a Michelle estava falando, é o que a gente vai falar para vocês. Então, aqui, pessoal, ilustrando, tá, tem uma gota num inseto. É uma cerda, uma gota de 10 micras. Então, vamos para a tabela. Uma gota de 10 micras lançada a 5 metros de altura paira no ar de 25 a 35 minutos. Com 20 microns, de 9 a 15 minutos. Esse é o tempo ideal para as operações. O que a gente deseja é que a gota paire e depois ela decante, pois é uma aplicação ultra baixo volume espacial sem pretensão de residual. Vejam, pessoal, gota de 100 microns
Quando a gente tem um outro tipo de aplicação residual, ela fica pouco tempo no ar, 19 a 21 segundos. Isso é parâmetro de aplicação residual, tá? Então, se vocês têm aparelhos que têm bicos restritores, que não são bicos ultra baixo volume, vocês não estão fazendo aplicação UBV ultra baixo volume, tá? Aqui ainda um gráfico, eficiência de impacto, tamanho de gotas, aqui o diâmetro, de 5 a 30, eficiência de impacto. Vejam que na faixa de 80%, nós vamos aqui para um valor intermediário um pouquinho acima do 20%. Tá? Nas literaturas, pessoal, o valor que a gente encontra muito, tá, de eficiência de impacto para aplicação com BV veicular é 5 a 25 micro, o mais encontrado nas revisões. Então, estamos aqui, o nosso alvo, pessoal, é muito pequeno, tem um comportamento que dificulta, porque ele fica escondido, quem sabe aí do comportamento, né? Além do intradomicílio, atrás de armários, cortinas, mesas, então ele tem um comportamento de se proteger. Por isso, recomendação da aplicação nas horas de maior atividade e inversão térmica, que a gente vai falar mais à frente. Então aqui o mosquito 10 miligramas, uma abelha 100, uma borboleta, uma mariposa e um morcego. Diferente dos alvos, aí o nosso é muito pequeno para impactar na aplicação. Então assegure o sucesso da aplicação com as boas práticas. Calibre e caracterize seu equipamento, se possível, na mesma hora do dia da aplicação que vai ser feita. Tá? Estabeleça período para aferir vazão do equipamento. Tá? Se não for possível aferir toda a aplicação, semanal, tamanho de gotas bimestral, operar durante as condições favoráveis à aplicação de ultra baixo volume. Quais são as condições? Maior atividade da população de mosquito. Condições atmosféricas mais estáveis. Se tiver chuva, se tiver neblina, se tiver vento acima de 6 km por hora, não aplica. Se possível, aplicar na hora da inversão da temperatura do ar. Qual que é esse momento? É o momento que a massa de ar que está de 1 a 6 metros aqui está mais fria do que a massa de ar que está acima. Por quê? Porque não evapora a gota fica em suspensão mais tempo. Tá? Qual que é o desafio? Conciliar o horário da inversão térmica com o horário que a população vai abrir portas e janelas. Esse é o ponto. Esses horários de inversão são próximos ao nascer e ao pôr do sol. Tá? Falar aqui das embalagens, então, pessoal, vocês já devem ter contato. São garrafas de 1 litro e as bombonas de 10 litros, pensado também para favorecer as aplicações, né? É muito mais fácil você mexer com embalagens até esse tamanho, né? Não ter que ficar carregando tambores muito pesados. O trabalho, mais uma vez, pessoal, lembrando, se ela é pronto uso, não dilua, não misture, abriu a tampa, colocou dentro do tanque de formulação, é isso que é o trabalho de utilizar o Cielo. Bom, Paraná é um estado, né, que a gente sabe do potencial agrícola. Vamos falar algumas informações adicionais sobre a diferença de neonicotinoides na agricultura e em saúde pública. Tá? O imidacloprid é usado na agricultura para controle de insetos foliares, minadores e brocas. Tá? Utilizado com tamanho de gotas e dosagem diferentes. Por ser sistêmico, ele tem que permanecer em folhas por um tempo, ser absorvido, disponíveis nas folhas onde os insetos vão se alimentar. Se ela é diferente, a rota de entrada é por contato. Tá? Ele penetra a cutícula do mosquito, além do que, usando nos tamanhos de gota adequado, depois de 3 horas não teremos mais resíduo com potencial de toxicidade. Então aqui, só lembrando, as doses do Cielo são de 3 a 5 gramas por hectare, o volume 118 ml, aquela nossa xícara em cima de um quarteirão, essa analogia, tá? E quanto à agricultura, 300 a 500 gramas por hectare, quando pulverizado. Quando é aplicado em suco de plantio, chega a mais de 1.000 gramas. O nosso alvo, 10 miligramas, e os insetos em agricultura têm outros tamanhos. Tá? Então, devido às doses baixíssimas, o Cielo de Saúde Pública é um produto muito seguro para o meio ambiente. As doses são 100 vezes menores do que a agricultura. Não apresenta resíduos em nível tóxico 3 horas após a aplicação. 3 horas, pessoal, não é todo
Toda gotícula que decantar em algum lugar vai ficar 3 horas. Se for uma superfície quente, se estiver muito exposta, ela vai evaporar antes desse tempo. Então, pessoal, aqui é um ponto muito importante para reforçar uma coisa para vocês sobre consumo. O Cielo não é feito para pulverizar arbusto, para pulverizar toceira, para pulverizar terreno baldio. É para aplicação espacial ultra baixo volume. Quando é veículo, é para essa massa assentar em cima do bloco. E quando é para costal, é para fazer ao redor das residências ali só. Não pulverize pilha de lixo, não faça isso, que o produto não é feito para isso. Vai estar jogando produto fora. Tá joia? O Cielo tem uma quantidade mínima de paletrina, então se tiver aquário, tanque de peixe durante a aplicação, cubram para não ter problemas, porque o piretroide é tóxico para elementos vertebrados aquáticos. Então, alguns benefícios, é uma nova opção, como a gente falou, é gerenciamento de resistência, tá? A nova clássica de produtos e ingrediente ativo utilizado na aplicação ultra baixo volume nos últimos 30 anos, novo modo de ação em saúde pública, referência no RUPS, as espécies alvo são Aedes, Culex, Anopheles, mosca domésticas e flebotomídeos, mas nós só temos aqui o registro para Aedes, estamos iniciando o trabalho do Culex, logo mais vamos dar início a esse trabalho, mas a recomendação de uso é para Aedes aegypti. Otimização da névoa de aplicação e obtenção do tamanho de gota, odor agradável de menta, os dados, né, a gente falou aí para Culex o produto será eficiente, mas a gente está fazendo os testes, e a paletrina, como eu falei, que causa a agitação benigna. 15 minutos para efeito knockdown, 1 hora para morte de inseto, seguro para humanos e meio ambiente, utilizado nas doses e parâmetros corretos. Tá? Seria de excelente aplicação aérea, mas aqui não é o caso do nosso vetor pelo comportamento, né? Não mancha, oxida ou causa danos em superfície de metal, plástica ou durante a aplicação espacial. Só deixar o microfone mudo, pessoal. Lembrando mais uma vez, já desliguei 2 vezes aí. Vamos manter. Aqui um aviso, né, pessoal? Mais uma vez, lembrando para vocês limparem os equipamentos. Lembrando que o Cielo conta com água causa uma emulsão. Então tem que ser feita a limpeza. Não dilua, não misture e guarde adequadamente o produto quando utilizar. Pessoal, por gentileza aí manter desligado o áudio. Vamos lá para a limpeza. Então, pessoal, vocês já, né, como a gente falou, já utilizaram bastante aí o produto, e a limpeza tem que ser feita com álcool isopropílico, é um produto que tem no seu registro, na sua física, essa finalidade. Tá? É um produto utilizado para limpeza de alguns materiais industriais, né, alguns materiais de informática, além da retirada de resíduos. Tá? Durante essa pandemia também é utilizado para desinfecções aí em alguns locais. O pessoal que limpa aí celular também usa muito álcool isopropílico. Ele é um isopropanol, não confunda com álcool absoluto, que é um etanol. O isopropanol tem umas pontes de hidrogênio a mais, além da característica e registro para essa função de limpeza. Como o elemento é inflamável, nós desenvolvemos as limpezas do equipamento para não gerar uma nuvem inflamável para os 2 tipos de equipamento. Né? Então, vocês já devem ter feito a limpeza, mas a gente vai falar mais um pouquinho aqui sobre limpeza e caracterização. Então, do veicular, né? Faça a pré-lavagem do tanque. A pré-lavagem nós desenvolvemos aí para economizar a quantidade de álcool isopropílico que é utilizado, né, para fazer a limpeza. Pessoal, só um minutinho que o pessoal está abrindo o áudio, eu estou desligando, o pessoal está abrindo. Por gentileza, pessoal, mantenha o áudio desligado. Então, lavar o tanque aí, depois da pré-lavagem, né, reservar esse líquido. Olha bem, o tanque tem uma depressão na ponta que acumula o líquido ali em cima. Então, façam direitinho esse tipo de limpeza, deixa evaporar. Feita a limpeza do tanque, né, colocou ali 500 ml, 1 litro de
de álcool dentro do tanque. Agita bem, rola esse tanque numa superfície. Nossa, pessoal, vocês estão atrapalhando a minha apresentação aqui. Eu estou desligando o áudio e o pessoal liga de novo. Permaneça com o áudio desligado, pessoal, por gentileza. Nós estamos com 285 conexões aqui. Vamos lá, retomando. Lavar o tanque de formulação. Aí, pôs ml a 1 litro, agitou bem, rola numa superfície, vê se não tem nenhum resíduo dentro do tanque, né? Reserva esse álcool num recipiente, coloca o tanque de formulação de novo no equipamento. Fez a limpeza do tanque, tem que lavar o filtro. O filtro tem um elemento de filtro dentro, né? Então, retira o filtro do equipamento, vê como é que está o elemento ali dentro de ácido, passa uma escovinha com álcool, limpa bem o filtro e deixa evaporar. Deixou evaporar, tá limpo, vai ter que recolocar o filtro no equipamento. Eu vou passar aqui para a ilustração para falar para vocês. Bom, quem tem experiência com equipamento, então sabe aqui que o filtro, se tiver vazio, entra ar no sistema. Então a gente tem que colocar um pouquinho de álcool aqui, porque depois de feita a limpeza do tanque e a limpeza do filtro, vai ter que passar álcool nas linhas de aplicação do equipamento, tá? Então, como é que a gente vai fazer essa passagem? Coloca 1 a 2 litros aí de álcool dentro do tanque, ou desacopla a mangueira do tanque e coloca na embalagem do álcool. Por quê? Porque tem um pescador aqui e o produto tem que estar em contato. Às vezes o pescador não entra em contato com o produto e daí também não faz a passagem. Então, beleza. Vê aqui se a posição está na posição spray. Tem duas maneiras de fazer a passagem do elemento. Ou desrosqueia aqui, põe esse bico para baixo e põe um balde aqui embaixo. Ou a gente desacopla essa mangueira e coloca a mangueira dentro do balde. Não precisa limpar o motor, ligar o motor para fazer a passagem. A passagem do inseticida quem faz é a bomba FMI, não está ilustrado aqui, mas dando meia chave e ligando o controle, passa durante 5 minutos. Tá? Aqui nesse elemento é um elemento que só passa ar, pessoal, então não precisa passar o álcool aqui. Fez os 5 minutos, vem para essa chave aqui, põe na posição flush, coloca 500 ml de produto no tanque e deixa esgotar. Deixa esgotar, pessoal, até sair todo o álcool da linha de aplicação. Feito isso, deixa evaporar por alguns minutos e está pronta a limpeza do equipamento ultra baixo volume. Então vamos aqui. Esse é o primeiro parâmetro da caracterização da UBV veicular. Fez a limpeza, né? Regular aqui para a aplicação do Cielo. Sabemos a quantidade de líquido aqui que vai no tanque, dependendo da operação. Se for uma operação de 80 quarteirões, vai ser aproximadamente 9,6 litros. Deu tudo certinho? Regula a pressão de 6 a 6,5 psi, a rotação 2.100 a 2.400 RPM por minuto. A vazão, pessoal, 70 a 75 ml por minuto. Como é que tira a vazão? O pessoal aí já fez até junto com a gente aí, né? 3 vezes a aferição do mesmo valor, né? Desacoplando esse elemento, tá? Tamanho de gota, pessoal, 15 a 20 micras, tá? O valor tem que ficar nessa aqui, o valor do volume médio do diâmetro de gotas. Ah, Fábio, eu fiz toda a caracterização, mas quando eu fui ler a gota deu 12. Tá ok. Aqui tem um elemento que acelera e desacelera a máquina. Se a gota der menor, você desacelera a máquina. Você diminui a rotação por minuto, que vai aumentar o tamanho de gota. Fábio, eu fiz tudo que você falou, a gota deu 24. Aí você vem aqui e acelera a máquina. Lembrando, pessoal, tempo de deslocamento do veículo com a máquina acoplada é de 15 km por hora. Cada face do quarteirão vai dar uma média de 24 segundos. Treino de deslocamento de percurso, 24 segundos para 100 metros, tá? Passando agora para o costal motorizado, nós desenvolvemos também a limpeza do costal, da mesma maneira que para a máquina pesada, sem fazer a nuvem inflamável
tendo uma ajuda aí da gravidade para isso. Então, mesma situação. Faça a pré-lavagem para economizar a quantidade do álcool isopropílico, fez a pré-lavagem, coloca de 500 ml a 1 litro dentro do tanque químico, agita bem, né? Vou passar para a ilustração, porque aqui temos 2 aparelhos que são mais comumente utilizados, né? A situação do Paraná também vocês têm bastante steel aí, nós vamos ilustrar depois, né? Então aqui é o tanque químico da Guarani, tem que agitar no braço aí, agitou bem, olha lá dentro, vê se não tem nenhum resíduo, abre o suspiro aqui, despeja isso num balde, deixa esse álcool lá. Feito a limpeza do tanque químico, nós temos, mais uma vez, limpar os elementos da linha de aplicação. Ok? A linha de aplicação que é que tem que ficar livre de resíduos. Então, como fazemos? Tiramos aqui o restritor. Lembrando, pessoal, para o Cielo, o bico restritor da Guarani é o bico cinza. Nós disponibilizamos alguns desses bicos aqui para diversos estados, tá, pessoal? Então, esse é o bico restritor, bico cinza. Então, tirou o restritor, vê se ele está limpo ali. Geralmente não é esse restritor que está na máquina, que vocês usavam outro produto, né? Então, desrosquei aqui, aqui tem um elemento de filtro. Limpa esse elemento de filtro, tá? Reserva ele, deixa aqui desacoplado. Vem para o gatilho, desrosqueia esse elemento. Esse elemento tem um filtro dentro também. Limpa com uma escovinha o filtro, deixa lá evaporando, só que aqui você acopla novamente esse elemento. Rosqueia ele aqui. Deixa o gatilho na posição aberta, aqui. Vem para o tanque, tira o pescador que está aqui dentro do tanque e põe dentro de um balde. Tá? Feito isso, pessoal, você vai passar na linha de aplicação álcool isopropílico durante 30 segundos. Tá? Aí você vai ter que deixar sobre uma cadeira, sobre uma mesa, esse elemento, tá? E fazer a limpeza desse aparelho. Feito isso, pessoal, fiz 30 segundos. Ah, Fábio, fiz 30 segundos, mas não foi suficiente. Repassa mais 30 segundos. O resíduo vai sair. Tá? Acabou a limpeza, bico restritor cinza, rosqueia e conecta aqui com um elemento de filtro. Desrosqueia, põe um elemento de filtro aqui dentro, coloca o pescador dentro do tanque e vai estar pronto para o uso. Tá? Lembrando, pessoal, o equipamento novo não precisa fazer esse procedimento. Então, fez o primeiro parâmetro de aplicação, fez a limpeza aqui, quantidade de produto do Cielo dentro do tanque, 2 litros. É a quantidade que deve ter dentro do tanque, aumenta o conforto do aplicador. Tá? O Cielo não causa elemento de espuma. Aperta bem, pressuriza o tanque, 2 litros, porque com 1 litro e 80 ml vocês vão fazer o bloqueio, tá? Nos 9 quarteirões. Tampa na posição número 2. Tá? Aqui é uma sugestão para causar microbolhas e ajudar na obtenção da vazão. Rotação do equipamento acima de 6.700 rotação por minuto para quebrar as gotas no tamanho ideal. Vazão para o deslocamento baseado em 3,2 ou 3,4 km por hora, 16 a 20 ml por minuto. Tá? Prestar bem atenção no tempo de deslocamento do percurso, pessoal. Ah, eu entrei na residência. Entrou na residência? Pulverizou o quintal em torno da casa? 20 segundos com o canhão acionado. Não significa que você vai ficar 20 segundos dentro da casa pulverizando. Mas o tempo de acionamento do canhão deve ficar nisso. Baseado no tamanho de terreno, deslocamento em volta à residência. Tamanho de gota ideal, 15 a 20 micras. Por que a gente põe ideal? Tem um parâmetro aceitável, como você dirige a aplicação, do volume médio do diâmetro de gota ser de até 80 gotas com volume médio de diâmetro de 30 micras. Aqui, pessoal, pus particularmente para vocês aí o steel, porque a gente já tomou conhecimento que tem bastante equipamento desse a campo. E ontem foi a primeira vez que fizeram um contato com o Nivaldo, que a gente está insistindo muito com o pessoal dessa fábrica. Por quê? Porque a steel tem um bico que chama-se bico LV. Esse bico vermelho não gera tamanho de gota e aumenta a vazão do produto aplicado.
Então, para usar o Cielo na Steel, tem que ter esse bico LV 005. É só esse bico que dá a vazão. Nós já falamos com alguns estados que utilizam Steel, né? O pessoal de Santa Catarina conseguiu 18 ml por minuto, do Amazonas 20 ml por minuto. O pessoal tem reportado para a gente. Mas para utilizar, tem que dar vazão e tem que dar tamanho de gota, pessoal. Tá? Então, vamos aqui. Fez a limpeza desse equipamento aqui, tem uma tampa aqui, pessoal. Aqui tem uma característica que você consegue entrar com um pano e fazer a limpeza aqui com álcool isopropílico, né? Lembrar de estar sempre com EPI durante essa aplicação, então pode fazer desse jeito. E também colocar esse elemento aqui numa bancada, numa cadeira, para que você coloque e passe na linha de aplicação 30 segundos esse elemento, tá? O álcool tem que passar 30 segundos na linha de aplicação e direcionar esse canhão para um balde que vai aí fazer a limpeza dessas linhas e você vai coletar esse líquido ali. Mesma coisa, pessoal, 2 litros de inseticida, rotação acima de 6.700, bico restritor ULV, tá? É só esse bico da Steel, vazão para o deslocamento também esperado de 3,2 a 3,4 km por hora, 16 a 20 ml por minuto. Gotas ideais 15 a 20, parâmetro aceitável 30% abaixo de 30 micras. Pessoal, os links de limpeza dos equipamentos estão aí na tela e nós podemos disponibilizar também o link via WhatsApp. Além do que, as informações e a gravação dessa apresentação vão ser disponibilizadas também. Tá? Então, aí, agradecer a todos que mesmo durante esse problema sério da pandemia, né, continuaram fazendo o trabalho de controle de arbovirose, muito importante para a sociedade. Deixar para vocês aqui, já está no chat também, mas o contato do Nivaldo, por e-mail e telefone, o meu contato por e-mail e telefone, tá? Pessoal, ainda vou pedir para que todos permaneçam com o áudio desligado, tá? Eu acho que já devem ter anotado algumas perguntas no chat. Eu vou abrir primeiro o áudio do estado, da Ivana, da Emanuele, para elas fazerem as primeiras colocações. Nós chegamos a ter aqui 282 conexões, devem ter dúvidas, mas elas vão passar para a gente as dúvidas pertinentes às nossas respostas, devem ter algumas dúvidas para o Ministério, algumas dúvidas para a coordenação do Estado responder também. Então, eu vou passar a palavra primeiro lá para eles, tá? E depois nós vamos dar sequência aqui às respostas. Emanuele, então, pessoal aí do Estado já quiser fazer as primeiras colocações, fiquem à vontade. Obrigada, Fábio. Queria agradecer e parabenizar pela apresentação. Acredito que foi bastante instrutiva, né, com relação ao funcionamento dos equipamentos. Tem algumas perguntas que eu anotei aqui que foram feitas pelo chat durante a tua apresentação. Então, resumindo, assim, basicamente, algumas perguntas se repetiram, com relação aos efeitos adversos para o meio ambiente, né? Teve uma pessoa que perguntou sobre como não apresenta efeitos adversos para o meio ambiente, se é extremamente tóxico para os organismos aquáticos ou outros insetos, e qual seria o impacto para as abelhas. Eu acredito que estão querendo se referir como relação aos efeitos tóxicos do produto, se você puder esclarecer. E se você puder retomar também, frisando principalmente, porque nós estamos com muitos municípios participando da videoconferência, eles fizeram alguns questionamentos com relação principalmente ao equipamento costal, que é o equipamento que eles utilizam na ponta com frequência, porque os equipamentos pesados são as equipes dos servidores do Estado que fazem a utilização. Então, com relação à aplicação do produto na bomba costal, para garantir o tamanho de gota específico, regulagem da bomba costal, né?
eu acho que seria importante retomar e frisar esses pontos também, né? E outro ponto que está aqui também, que está já no chat, que o Pedro, da primeira regional, pergunta qual é a frequência indicada de limpeza e de medição da vazão para o equipamento costal, né? Eu vou falar primeiro do equipamento, depois eu já passo para o dado toxicológico aí que vocês perguntam, que está havendo pergunta também. Então, do equipamento é assim, pessoal. Se seguir os parâmetros que a gente colocou ali, 2 litros dentro do tanque, rotação acima de 6.700, tem que ter rotação acima disso do motor, tá? E o bico de restrição ultra baixo volume. Esses são parâmetros para obter tamanho de gota. Dentro disso, é esperado que se obtenha o tamanho de gota desejado, tá? Tem duas metodologias que são comumente utilizadas para o costal, que é circundar um quarteirão com canhão posicionado com uma angulação que passe muros aí e portões, né? Ou entrar e circundar o quintal. Então, dentro desses parâmetros aí, nós temos que ficar dentro da dosagem. Para o bloco, a dosagem, né, é aquela, 120 ml, 118 ml por quarteirão, tá? A aplicação residual, aí que a gente fala, quando entra no quintal, tem esse tempo, e tem que anotar, pessoal, mais ou menos a média que tem nos passados aí, são 40 casas por quarteirão, tá? Dentre recusa e pendência, fica em 25. Então, esse é o tempo aí que a gente vai ter que ajustar para fazer esse tipo de aplicação. Esse bico tem que ser utilizado na máquina, só o bico ultra baixo volume, tá? Só o bico ultra baixo volume. Bico vermelho não dá tamanho de gota e não vai dar vazão, tá? Então, se houver gasto, é tempo de aplicação. Tempo, como eu falei, por exemplo, o que aconteceu, tinha um parâmetro muito, só vou dar uma ilustração do carro, a gente recomenda 15. 15 km por hora, você vai demorar 1,6 minutos. Com 10 km por hora, 2,4 minutos. Fazendo umas contas, a gente achou um consumo de 2,4, de um valor que seria para 2,4. Por quê? Costume do pessoal. Então, pessoal, tempo de gasto é treinamento, percurso, deslocamento. Se você fizer com a mesma vazão e demorar mais do que é o cálculo, você vai gastar mais produto. Não tem como. Outra coisa é recusa. A gente está recebendo alguns reportes que diminuíram recusa de aplicação de inseticida em alguns estados, né? Então, aí também a gente tem que ver um parâmetro para fazer esse cálculo. Quanto à intoxicação, pessoal, nós já recebemos alguns reportes também de pessoal que teve problema com inseticídio antigo para a população de abelhas e com cielo não teve, de 3 estados diferentes já. Caso você tenha alguma criação de abelha, que hoje as melíponas aí viraram PET, recomenda-se fechar as colmeias 3 horas após a aplicação. Antes, deixar fechado e fechar 3 horas depois. Tá? Já temos alguns dados que com 3 horas depois da aplicação, os insetos sendo expostos, tá? O produto não vai causar dano. Isso também, um pouquinho horário de aplicação, tudo. Questão de equino, pessoal, equino é mamífero, o neonicotinoide não é tão tóxico para mamífero, tá? Das classes inseticidas que se conhece aí, é uma das menos tóxicas para mamífero. Questão de peixe. Pessoal, o piretroide tem uma toxicidade para peixe, não é uma toxicidade do cielo elevada, mas se cair dentro de um negócio, de um aquário ali, um elemento pequeno, pode dar alteração. Lembrando, pessoal, que a dosagem também impossibilita os níveis de intoxicação de alguns seres vivos aí. Lembrando que o nosso produto, né, a recomendação
de uma xícara aí, né, 118 ml sobre um elemento, um quarteirão. Então, a possibilidade, sendo que vai parar muito produto em telhado, em obstáculos, a probabilidade de causar alguma coisa, tá, é ínfima. Mas piretroides, não é uma coisa do cielo, tem esse problema para peixes. Lembrando que, comumente, piretroides vocês encontram 20%, 15%, 40%, e o cielo é 0,75%, tá? Então, se tiverem mais alguma dúvida, podem continuar aí. Tem uma pergunta sobre a limpeza, a frequência